E aí, galera do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa comigo. E se acalma, pessoal, tá acabando, viu? Vocês já sei que ficam aí meio nervosos, meio preocupados, professor, não acaba mais não. Tá acabando, não se preocupe, tá? Então, pessoal, vamos hoje aqui para aquele nosso ritual, né? Você vai lá, pega o seu caderno, lápis, caneta, borracha ou livro, porque a gente sabe que precisa do livro, certo? E deixa ali o seu cuscuz com a sua água separado, para você não ter ali que sair no meio da aula e perder nenhum momento, certo? Então vem comigo aqui, vamos entender agora, saber qual vai ser o nosso descritor de hoje. Bem, bora lá. Hoje, pessoal, nós falaremos sobre o D11. O que é esse D11, professor? Simples, ó. É estabelecer relação de causa e consequência entre partes de elementos do texto. Em específico, trabalharemos com um artigo de opinião, que vocês já viram aí anteriormente, mas agora a gente vai ver essa relação de causa e consequência, para que serve essa relação de causa e consequência dentro do texto e por que ele é utilizado. Tranquilo? Inicialmente, pessoal, devemos lembrar o seguinte, isso aqui eu já falei em outras aulas sobre recursos argumentativos. Professor, o que tem a ver recurso argumentativo com essa ideia de causa e consequência? Tem tudo a ver. Por quê? Porque vamos lembrar aqui inicialmente o que são esses recursos. Esses recursos argumentativos que são utilizados em textos argumentativos, por isso que recebe esse nome, tá? Ele aparece ali em artigo de opinião, em resenha, pode aparecer em reportagem, tá? Então, o que acontece aqui? Ele é uma manifestação linguística construída por enunciados que, relacionados uns aos outros, incluem uma acessão capaz de levar a uma conclusão. Pessoal, entendi? Foi nada. Em resumo, é o seguinte, toda vez que você constrói uma argumentação, você vai encadeando argumentações, tá? Você vai encadeando argumentações porque você não utiliza somente de um tipo de argumentação. Ao encadear argumentações, você chega a uma conclusão, que é a conclusão que você vai tirar a respeito da sua tese, a respeito da opinião que você está deixando claro naquele momento. Dentre os recursos que existem, a gente tem aqui o argumento de consenso, o argumento de autoridade, o argumento de princípios, argumento de provas concretas, argumento de comparação, argumento de exemplificação e o argumento de lógica, que é o de causa e consequência, que é esse que a gente vai ver. Professor, existem só isso daqui? Não, existe muito mais do que esse. Mas isso daqui é somente para vocês terem noção de alguns, ou pelo menos em relação à nomenclatura de alguns, tá? Então, dentre esses daqui, hoje em específico, nós trabalharemos com o último aqui, que é o argumento de lógica, tá? Que é esse aqui, de causa e consequência. Tranquilo? Esse último aqui. Então vamos rever aqui o que é esse argumento de lógica, esse de causa e consequência, que é o que a gente vai ver hoje. Ele baseia-se, pessoal, em premissas de construções lógicas. Por que ele recebe esse nome? Porque tem exemplificações de fatos que estão relacionados por ideias de causa e consequência. Então, nesse tipo de argumentação, o autor, ou você, quando for escrever, o que você vai acabar fazendo? Você vai utilizar de alguns exemplos. Só que esses exemplos, eles são baseados em uma possível causa e uma possível consequência, ou com uma causa e uma consequência já existente, tá? Dependendo do tipo de argumentação que você vai querer construir. E a partir daí, você vai embasando, vai fundamentando a sua tese, tá? Então, nesse caso aqui, como que ela se apresenta em alguns textos? Dessa maneira aqui, ó. Nesse trecho aqui, nós vamos ter duas coisas, a ideia de causa e consequência. Nesse trecho temos o seguinte: não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. O desemprego e o subemprego são uma consequência das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Então, o que nós temos aqui, professor? Temos aqui um trecho de um artigo em que o rapaz aqui, ele dá a opinião dele sobre determinado assunto, e que a gente já tem noção que ele vai falar ali sobre o desemprego, sobre as consequências e as causas, tá, desse desemprego. E aqui, o que ele fala? Ele fala que o desemprego e o subemprego são uma consequência das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Só que lá em cima, nós temos as causas. Quais são as causas? Esse aqui, ó. É o fato de não existir políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Então, nós temos aqui nessa parte de cima, nesse texto que está destacado em amarelo, nós temos a causa, tá? E nisso aqui que está marcado em vermelho, nós temos a consequência.
Detalhe, pessoal, causa e consequência andam de mãos dadas, ou seja, se você encontrar uma causa dentro de um texto, certamente você vai encontrar a consequência bem próximo a ela, porque elas estão sempre ali, bem próximas, juntas ali uma da outra, porque não vai existir causa sem existir uma consequência, não vai existir uma consequência sem ter uma causa, então elas vão estar ali sempre bem próximas. E nesse caso da argumentação, aí é que ela aparece e fica mais explícita ainda. Então temos aqui nesse trecho a ideia de causa e a ideia de consequência, certo? Agora vamos ver como é que ela aparece em artigos. Obviamente a gente vai ter que ler o artigo, né? Não dá para você encontrar causa e consequência sem antes ler. Então vamos aqui comigo. Preconceito na escola. O professor vai falar, então a temática aqui eu já sei, vai falar sobre os vários tipos de preconceito que existem. Vamos ver se vai ser sobre vários ou vai ser sobre algum específico, tá? Lá no primeiro parágrafo temos o seguinte: não há um único dia em que vários preconceitos dos mais diversos tipos não se expressem em ambiente escolar. Aliás, é no mínimo estranho que tenhamos tantas preocupações e campanhas contra o chamado bullying na escola. Opa, isso aqui a gente já sabe, né? Já conhece. E pouco ou quase nada contra o preconceito. Afinal, a maior parte dos comportamentos de assédio moral nascem de preconceitos, tá? Então ele já começa a falar do preconceito de uma forma mais ampla. Aí ele vai afunilando aqui para a ideia da escola, vai ali fazendo a comparação entre campanhas de bullying e a não campanhas em relação ao preconceito. Mas existe, tá? Mas aqui, como ele fez em um outro momento, ele vem levantando essa crítica. Inicialmente, pessoal, para quem lembra, aqui temos a nossa introdução, tá? Então, artigo de opinião tem ali a introdução. Logo após, o que é que nós teremos? No segundo parágrafo ele diz: por que enviamos nossos filhos para a escola? Perceba que ele vai fazendo uma indagação. Em seguida, hoje, não dá mais para aceitar como uma boa razão apenas o ensino das disciplinas do conhecimento. Isso pode acontecer e tem acontecido muito em casa, em pequenos grupos informais, na internet, com tutores e etc. Para preparar para o vestibular, essa razão é pobre em demasia para motivar o aluno a aprender. Para que nossos filhos garantam um futuro de sucesso, o estudo escolar não oferece mais essa garantia. Então perceba que o segundo parágrafo ele levanta alguns questionamentos. Toda vez que tem esse questionamento, pessoal, lembre-se, então nós temos ali algumas questões norteadoras. Então são questões que ele vai tentar responder através de argumentos. E é aí que vai entrar a nossa parte de analisar essa argumentação e perceber sobre o que ele vai falar determinadamente. Se ele vai falar algo positivo, se ele vai dar uma certa crítica. Inicialmente a gente já tem noção que ele vai criticar sobre isso aqui. Então temos aqui no segundo parágrafo a nossa questão ou questões norteadoras. No terceiro parágrafo ele fala: deveríamos ter como forte razão para enviar nossos filhos à escola o preparo para a cidadania, ou seja, o ensino dos valores sociais que vão colaborar para a formação de cidadão de bem. Poucos, porém, têm dado valor a isso, mesmo com fortes motivos para valorizar essa justificativa, já que, se a vida social vai bem, a vida pessoal melhora. Por outro lado, quando a vida social não é saudável, a vida pessoal sofre e adoece. Então nós temos aqui o seguinte: ele falou que deveríamos ter com forte indício, forte razão, aliás, enviar nossos filhos para que eles tenham um preparo para a cidadania. E aí ele vai justificar isso aqui como? Com uma ideia de causa e consequência. Aonde, professor, que tem essa ideia de causa e consequência? Aqui, ó. Lá nesse trecho ele fala: se a vida social vai bem, a vida pessoal melhora. Ou seja, aqui indiretamente temos a ideia de causa e consequência, só que ele utilizou um termo condicional, que é o termo se, ó. Ele fala: se a vida social vai bem, consequentemente o que vai acontecer? A vida pessoal melhora. Então tem ali uma possível ideia de causa e uma possível ideia de consequência ali implícita na ideia condicional estabelecida pelo termo se. Em seguida, ele utiliza mais outra vez, ó: quando a vida social não é saudável, a vida pessoal sofre e adoece. Temos mais uma vez uma ideia de causa e consequência, só que agora com um termo indicando o tempo. Olha só aqui, ó, iniciado pelo termo quando, ó. Quando a vida social não é saudável, a vida pessoal sofre e adoece. Então ele tem ali novamente a ideia de causa e a ideia de consequência. Então percebam que ele defende uma ideia, que é a ideia de levarmos os filhos à escola ou introduzirmos eles na escola para que eles tenham um ensino para a cidadania, mas ele vem ali justificando através de duas ideias de causa e consequência ali, uma seguida da outra, tranquilo?
Lá na frente ele diz: não há um único dia em que ensinar a reconhecer os principais preconceitos de nossa sociedade, suas várias formas de manifestação e como combatê-los é função das mais importantes da escola. Mas, pelo que temos visto, ela ignora o senso crítico e dessa maneira não estimula o respeito às diferenças, tampouco incentiva a solidariedade entre os colegas, nem ensina a boa convivência. A boa convivência exige empatia e generosidade, entre outras virtudes, já que conviver com a diferença é doloroso. E por isso, há quem tente anular a diferença com manifestações de preconceito, por exemplo. A convivência também precisa e muito da tolerância à frustração, porque conviver significa quase sempre ter de ceder, já que o outro sempre nos mostra que cada um de nós é apenas um em meio a tantos outros. Os pais podem e deveriam influenciar nos rumos da educação escolar. De nada adianta desejar apenas um bom futuro pessoal aos filhos e desconsiderar que eles viverão em sociedade e dependerão dela. Pais e mães, que tal vocês passarem a se preocupar com outras questões da escola que não apenas o conteúdo a ser ensinado, a colocação em rankings e etc. Que tal apoiar as escolas que revolucionaram seu ensino para valorizar o ensino da vida cidadã? Que tal repensarem a função social da escola? Então percebe que esse aqui é um artigo direcionado ali aos pais, consequentemente atinge os filhos, né? Porque vocês vão ter ali uma noção a respeito do que ele está falando, sobre o que ele quer para essa escola. Mas aqui, o que nós temos? Se prestarmos atenção nesse trecho, lá nesse parágrafo, quando ele diz assim: a boa convivência exige empatia e generosidade, entre outras virtudes, já que conviver com a diferença é doloroso. Por isso, há quem tente anular a diferença com manifestação de preconceito. Ou seja, quando ele tem esse termo aqui, por isso, pessoal, o que acontece? Aqui nós temos uma ideia de consequência. Por quê, professor? Olha aqui. Ele diz que as pessoas em si, em geral, por não conseguirem ter essa convivência, essa boa empatia e generosidade, que é o que está marcado aqui em vermelho, entre outras virtudes, não terem essa noção, principalmente as crianças, que isso aqui ele está falando a respeito do ensino, ele diz que, consequentemente, as pessoas manifestam seu preconceito. Por quê? Porque elas não foram ensinadas ou não tiveram esse ato de viver com algo diferente, ou de eles terem pelo menos uma ideia de respeito, uma empatia com o próximo. Então, por causa disso, consequentemente, ela age de forma preconceituosa. Então, na parte de cima, nós temos ali a nossa causa e aqui embaixo, marcado em amarelo, temos a nossa consequência. Tranquilo? Indo para o próximo artigo. Aí vocês que jogam vão ficar assim: ah, professor, jogos eletrônicos, atenção pais e educadores, o pessoal vai falar de jogo, vai. Qual jogo? Aí não vai falar um jogo específico, vai falar dos jogos em si, vocês que são asilados aí, que passam um dia no Free Fire jogando ranqueada. Estamos vivendo o desafio de conviver com novas tecnologias. O mundo digital surpreende a cada minuto com diferentes equipamentos, jogos, programas e funções. Nós e nossos filhos ficamos fascinados com aplicativos de celular e tablets. Quase tudo pode ser feito por via digital. A conexão com o mundo ficou instantânea e ganha dimensão vultosa. São tecnologias com as quais precisamos nos familiarizar e dominar, mas é preciso cuidado. Com a faca, que pode ser útil ou fatal, se mal utilizada, o mundo digital oferece perigos. É preciso atenção, sobretudo em relação às crianças e aos adolescentes, ou seja, no caso, vocês. Vários joguinhos de aparelhos portáteis podem parecer inocentes e muitos adultos até se sentem aliviados quando a criança ou adolescente fica ali quieta. Enquanto joga, aparentemente, o garoto ou a garota está sem se danar, sem fazer bagunça, sem correr o risco de se machucar fisicamente. Pode passar horas ali. No entanto, esses games podem trazer problemas maiores, podem gerar séria dependência, dificultar a aquisição de habilidades, prejudicar o desenvolvimento social, cognitivo e introduzir a pessoa, sem que se dê conta, numa perspectiva de valores contrária a qualquer proposta educacional. Então perceba que ele fala a respeito da introdução dessa evolução do celular ou dos jogos eletrônicos, em que hoje em dia praticamente tudo tem acesso fácil às mãos através de celulares, e que logo
logo depois tem ali algumas consequências, tá? Algumas consequências desse uso exagerado, desse certo vício por parte das crianças e adolescentes e em contrapartida uma não fiscalização dos pais, porque meu filho está ali jogando o dia todinho, então é melhor que ele não está na rua correndo, mas isso não quer dizer que o que ele esteja fazendo ali seja algo bom para a saúde dele. Logo nos últimos parágrafos temos: estamos vivendo o desafio de conviver no mundo imaginário do joguinho. A criança pode se acostumar a banalizar a violência e acreditar que pode cometer infrações sem consequências. Fascinado pela adrenalina da emoção, vai mergulhando no imediatismo, no clique, sem raciocinar na ética do que está fazendo. Pode tudo: dirigir em altíssima velocidade, atropelar, invadir, roubar, matar. Já não pensa, só movimenta o dedo na velocidade frenética do eletrônico e rapidamente se presta a assumir qualquer atitude. A satisfação de passar de fase, de vencer, domina o jogador e já não importa se aquilo é coisa do bem ou do mal. Vai clicando cada vez mais rápido, mergulhando em práticas impensáveis de forma impulsiva e compulsiva. Enquanto isso, os adultos nem percebem o que está sendo aprendido ali. Pais e educadores, cuidado! Evitem que a criança ou adolescente fique muito tempo em jogos eletrônicos. Acompanhe o tipo de game com que está brincando. Supervisione a qualidade do que está instalado naquele aparelho. Veja se é apropriado para a idade. Converse sobre a ética envolvida em cada jogo, discuta como seriam as consequências daquelas atitudes virtuais se fossem no mundo real, ajude seu filho a pensar e a interagir de forma consciente, benéfica e construtiva, e que no final ela traz um conselho, vai dando dicas do que ser feito. Professor, você não destacou nenhuma parte aqui de causa e consequência, não, porque aqui agora teremos as questões, e aí é vocês que vão encontrar, tá? Na primeira questão temos o seguinte: segundo o texto, quais as possíveis consequências para as crianças e adolescentes que passam horas jogando em celulares e videogames? Ela falou no texto ali que há ali uma consequência, pode haver uma consequência para a criança ou adolescente que fica muito tempo no jogo, no videogame. O que pode acontecer com ela, tá? Pense aí, vou dar um tempinho para vocês responderem, daqui a pouco eu volto com a resposta. Vamos lá, pessoal, retornando aqui. Pessoal, se prestar atenção, tiverem prestado atenção na leitura, essa aqui fica até simples. Quando pergunta assim, segundo o texto, quais as possíveis consequências para as crianças e adolescentes que passam horas jogando em celulares e videogames? Essa resposta aqui estaria aqui, ó. Quando a gente volta aqui, o que ele diz ali? Logo aqui ele fala, ó, pode passar horas ali, ó,
Ele diz, no entanto, esses games podem trazer, tá? Por isso que é possível consequência, podem trazer problemas maiores, ó, podem gerar séria dependência, dificultar a aquisição de habilidades, prejudicar o desenvolvimento social, cognitivo e introduzir a pessoa numa perspectiva de valores contrária a qualquer proposta educacional. Então, a única resposta que estaria de acordo com o que foi colocado aqui, letra A, gerar dificuldades de concentração, prejudicar a alimentação e desenvolvimento de habilidades motoras, até que a parte da concentração e habilidade motora estaria ok, mas prejudicar a alimentação não falou ali de maneira tão clara, então não poderia ser a letra A. Na letra B temos prejudicar o desenvolvimento social, cognitivo e financeiro por causa dos gastos com a compra de jogos. Ele não fala em gastos com compra de jogos, então nada a ver a ideia de financeiro. Gerar séria dependência, dificultar a aquisição de habilidades, prejudicar o desenvolvimento social e cognitivo? Sim, então como correta, temos aqui a letra C e a letra D tem dizendo dificuldade de aprendizado, insônia e depressão. Até que o aprendizado, até que vai, porque ele fala em relação em adquirir habilidades escolares, mas insônia e depressão não foi citado de maneira direta, então não temos como marcar. Então como correta, só temos aqui a letra C. Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta uma consequência do vício em jogos eletrônicos em crianças e adolescentes. Cuidado, isso aqui é só um trecho. Então, qual foi o trecho que foi retirado aqui que apresenta a ideia de consequência, tá? Do que pode acontecer com as crianças que ficam ali viciadas em jogos, tá? Pense aí também que já eu retorno com a resposta. Vamos lá, pessoal, retornando. Essa aqui fica um pouco mais simples porque são trechos diretos do texto. Então, na segunda, assinale a alternativa que apresenta uma consequência do vício em jogos eletrônicos em crianças e adolescentes. Indo da letra B para a letra A. Da letra D, tem dizendo assim: os adultos nem percebem o que está sendo aprendido ali. É uma consequência do vício em jogos em crianças? É o adulto não perceber? Não, então não é a letra D. Letra C, a satisfação de passar de fase, de vencer, domina o jogador, isso é uma consequência, você vai jogando, você vai ficando ali mais viciado. Não é bem isso que esse trecho diz, e não seria uma consequência tão clara. Na letra B, vai clicando cada vez mais rápido. Pessoal, vou jogando, vou aprendendo, vou jogando mais rápido, mas aqui em relação ao game, não em relação ao vício. Então, como correta, nós só temos aqui, pessoal, a letra A, que a criança ou adolescente ela pode se acostumar a banalizar a violência e acreditar que pode cometer infrações, tá? É uma das consequências ditas pelo autor. Então, como correta, temos aqui a letra A. Agora, vocês vão pegar o livro de vocês, lá na página 208. Na 208 tem esse texto, esse artigo com o título Mães Meninas, tá? E aí você já tem noção sobre o que esse texto vai falar, tá? Sobre mães que são ainda meninas ou mães que são muito jovens, tá? Para terem essa responsabilidade. Aqui, pessoal, vou logo aqui para a questão. Na questão 9, na 211, vai perguntar o seguinte: para a autora do artigo, quais são as consequências da gravidez indesejada entre adolescentes? Obviamente que para isso, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ler, tá? E logo lá no começo, deixa eu só marcar aqui. Lá no começo diz o seguinte:
O direito mais desrespeitado é o de não engravidar. Falta informação e instrução. Quando você, leitor, passar os olhos pelas linhas iniciais desse artigo, estará fazendo 48 horas que Ana Vitória, 15 anos, deu à luz Miguel. Mais uma criança deixará o hospital da mulher Eloneida Sturdat, em João de Meriti, nos braços de outra. Uma nova família vai engrossar as estatísticas nacionais sobre gravidez precoce. A síntese de indicadores sociais do IBGE informa que 11%, olha só, 11% das adolescentes brasileiras de 15 a 19 anos tinham um ou mais filhos em 2014, apenas na unidade de saúde da Baixada Fluminense. São 80 passos de meninas de 12 a 18 anos por mês. Então, você imagine crianças de 12 a 18 anos tendo filhos por mês. Isso aqui vai se agravando, ele vai só demonstrando através de números. 30 são mães antes dos 15 anos, tá? Antes de terminar ali o ensino fundamental. Muito já se falou e escreveu sobre a combinação nefasta de fatores que explicam a alta incidência de gravidez na adolescência no país. Falta informações e instrução. Essa aqui, pessoal, já deixa claro uma ideia de causa, tá? A falta de informação e instrução já é uma ideia de causa para que isso aconteça. Ainda segundo o IBGE, só 14% das mães meninas completaram o ensino médio ou foram além da escola. Sobram pressões culturais e religiosas, de quebra, pobreza e desestruturação familiar turvam o horizonte de sonhos juvenis e acabam por antecipar a vida adulta. 6 em cada 10 mães adolescentes não estudam nem têm trabalho remunerado, 92% se dedicam aos afazeres domésticos. Então vocês provavelmente conhecem alguém, ou já viram alguém, alguma menina que nessa faixa etária aqui de 12 aos 18 já teve filho. E aí vocês vão vendo aqui agora quais são as possíveis causas de que isso aconteça. E ela vai deixando ali claro, vai dizendo aí que em relação à falta de instrução, à falta de informação e em outros fatores que a gente vai chegar aqui. Do outro lado ela diz: a médica deslocou o eixo de reflexão sobre gravidez na adolescência ao apresentar um punhado de informações sobre o desejo de ser mãe. No Brasil, 55% das mulheres engravidam sem querer. Olha só, um total de 100%, 55% das mulheres engravidam sem querer. Entre as adolescentes, a proporção mundo afora varia de 80% a 90%. Há muita discussão sobre liberação do aborto, mas vemos que o direito mais desrespeitado é o de não engravidar. Mulheres e jovens engravidam sem querer, porque não têm informação nem acesso a métodos seguros de contracepção, que são métodos que evitam a gravidez. Seria melhor e mais barato agir para evitar a gravidez do que recorrer ao aborto ou ter bebês em abrigos, disparou Carolina. Ela estima que o Brasil gasta por ano 4,1 bilhões com gestação indesejada, ao custo unitário de 2.293 para cada pessoa. Um implante custa no varejo cerca de 1.100. Pessoal, não sei que implante é esse não. O implante que ele fala aqui, pessoal, a respeito de implante do DIU, se não me engano, que é exatamente para que a mulher, no caso, a menina aqui no caso, não engravide ou evite a gravidez. As mulheres engravidam sem querer, principalmente adolescentes e jovens em situação de risco, tá? Então, provavelmente, quanto mais pobre, mais propensa a engravidar. E acabam buscando métodos escusos para interromper a gestação. Não por acaso, meninas de 15 a 17 anos, olha só, de 15 aos 17 anos, são predominantemente nas estatísticas de mortalidade materna. O custo médico é alto. O custo social também chega a 80%, o índice de evasão escolar, mais um item, mais 80% de evasão escolar, das adolescentes grávidas. Temos de promover métodos contraceptivos que combinem adesão e eficácia. Se a mulher lembra, ótimo, pode insistir com a pílula, mas se esquece, precisa de outro método, defendeu. Então, a gente já tem noção do que o artigo vai falar. Vai falar ali sobre a respeito da gravidez na adolescência, olha aquela parte da saída da criança entrando na adolescência. E aqui a questão pergunta sobre as consequências. Se prestarmos atenção, as principais consequências estão neste parágrafo aqui, ó. O que ela fala? Fala que o que acontece? As mães podem acabar
falecendo, o custo médico é alto e também há um índice de evasão escolar, que é quando a mãe abandona a escola, isso acontece demais. Então, quais são as principais consequências da gravidez indesejada? Como resposta, nós temos aqui que é a evasão escolar, a mortalidade materna, que é quando as mães morrem no parto, o custo médico e o custo social. Tranquilo? Então, vou dar só um tempinho para vocês copiarem isso aqui, já já eu volto. Bem, pessoal, já sei que é copiário, que isso aqui é um texto curto, não vai ter nada de muito longo. Então, espero que tenham compreendido a relação de causa e consequência e para que serve. Serve exatamente para quê? Para construir a sua tese, exatamente para você ter um pouco mais de argumentação dentro do texto. Então, lembrando, isso aqui foi só um tipo de argumentação, argumento de causa e consequência. Imagine quando tiver os demais, o restante das argumentações, que aí sim você acaba compreendendo melhor todo o artigo, tranquilo? Então, até a próxima, se cuidem, fiquem com Deus e tchau, tchau. E aí, galera do Oitavo Ano, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa comigo, professor Marcos. Então a gente já sabe aquele ritual de sempre, né? Você vai lá, pega seu caderno, lápis, caneta, borracha, cuscuz, deixa ele do lado para você não ter que sair no meio da aula e acabar perdendo em nenhum momento, tranquilo? Aproveitando, deixando um abraço para meus alunos lá da Escola RN Monteiro Santana, que sempre me cobram dizendo que eu não mando aula para eles, então está dado o meu recado, tranquilo? Então, vem comigo aqui, vamos saber agora qual vai ser o nosso descritor de hoje, sobre o que nós iremos aprender. Bem, pessoal, hoje nós falaremos sobre o D15. O que é o D15? Tão conhecido D15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Nesse caso em específico, trabalharemos com um artigo de opinião, tá? Vamos ver aqui esses termos, esses conectivos, essa função de coesão desses termos dentro do artigo de opinião, certo? Para isso, vamos relembrar aqui o que são esses conectivos, tá? São palavras ou expressões que ligam, tem a função de ligar exatamente frases e orações e até parágrafos, tá? E no caso de ligação de palavras ou complemento de palavras, no caso são as preposições. Para quê? Elas possibilitam a construção de uma sequência de ideias. Então, sempre que eu quero aí fazer a conexão entre algumas ideias, ou algumas frases, alguns parágrafos, ou dar uma continuação a elas, eu acabo utilizando de conectivos, certo? Então, lembrando, temos as conjunções, temos as preposições e temos ali também, em alguns casos, os advérbios, que são ali os nossos modalizadores, certo? Então, inicialmente, para que servem esses termos? Termos de coesão, são termos coesivos, ou seja, fazem ali a ligação entre os termos das orações e dos parágrafos. Só que esses termos, sempre que eles aparecem com um valor semântico, e existem vários valores semânticos que eles podem apresentar dependendo ali do contexto. Então, vamos ver somente alguns aqui, não vai dar para ver todos, porque são inúmeros, tá? Então, alguns principais ali, os que mais aparecem, a gente vai acabar vendo hoje. Então, temos os termos coesivos, que vão apresentar os valores semânticos e, obviamente, pessoal, eles darão a continuidade no texto. Então, sempre que eles aparecerem, é para dar progressão textual, para que o texto continue. Inicialmente, falaremos aqui sobre um que mais aparece, um dos que mais aparece e que vocês também já tem um certo conhecimento, que são os termos aditivos, que apresentam a ideia de adição, tá?
Que termos são esses? Qual é a função dele? São termos que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão e indicam a soma de ideias ou acontecimentos. Quais são os termos mais utilizados? O mais utilizado é esse termo aqui, ó, o e. Consequentemente, temos o termo mais e por aí vai. Também, o ainda, o não só, o mas também, o além de, além disso e o aliás, tá? Então, pessoal, é só isso daqui? Não, tem muito mais, vai depender muito do que? Do contexto da frase em si, que vai exatamente dizer para você o que ele vai indicar. Aqui temos um exemplo de alguns alunos meus que fazem isso aqui às vezes, né? Professor, não fiz atividade, nem justifiquei porque que não fez. Opa, então bora lá. Temos aqui a primeira coisa. Qual foi a primeira coisa que essa criatura deixou de fazer? Obviamente foi a atividade. Então temos aqui a primeira coisa que ela deixou de fazer. Só que foi só isso que ela deixou de não fazer, ou que ela não fez? Não. Ela não fez isso e nem justificou. Então temos aqui a segunda coisa. E percebam que temos um termo ligando, ó, que é o termo nem. Então, esse nem aqui, adivinha o que ele está fazendo? Está somando o primeiro elemento com o segundo. Então, a função desse nem é exatamente somar, adicionar coisas que não foram feitas, que é a atividade e a justificativa. Tranquilo? Temos ainda aqui o termo adversativo, que é o que vocês mais confundem com o termo aditivo. Por quê? Só voltar aqui rapidinho. Porque na adição temos ali o termo mais, que também pode ser um termo que intensifique uma outra palavra. Porém, aqui nós temos como principal o termo mas. Mas o que ela indica? Ela apresenta argumentos que indicam ideias contrárias, ou seja, são termos que ligam enunciados de sentidos opostos, ou que vão apresentar uma certa oposição entre eles, tá? Então temos os principais, o mas, porém, contudo, todavia, no entanto e o entretanto. Então, lembrando, o termo adversativo é aquele que indica oposição. Temos como principal o mas. Olha como é que ele aparece. Não estudei muito, mas consegui tirar uma boa nota. Professor, como é que a gente consegue entender a ideia de oposição? Simples, ó. Temos aqui o primeiro enunciado, que a pessoa diz que não estudou muito. Então, temos o primeiro enunciado. Vamos pela lógica. Pela lógica, se a pessoa não estudou muito, era para tirar uma boa nota? Não, não era. Pela lógica, não. Porém, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa meio que contrária, meio que oposta ao que era para acontecer, que é o fato de conseguir tirar uma boa nota. Então, percebam, temos aqui entre a segunda oração, o segundo termo e o primeiro enunciado, temos uma ideia de oposição, uma ideia de adversidade. E o que faz a ligação entre esses termos opostos? Aqui está o nosso tão conhecido mas, tá? Não confunda, não é mais com i, tá? Mas com i é outra coisa. Então, nesse caso, temos aqui o termo mas, que é o nosso conectivo, que está aqui iniciando a oração oposta, que vai indicar aqui que temos frases de sentidos opostos, tá? Então, temos aqui a ideia de oposição. Professor, então nesse caso eu poderia trocar pelo algum desses outros? Sim, poderia. Eu poderia muito bem dizer, não estudei muito, porém consegui tirar uma boa nota. Não estudei muito, contudo, consegui tirar uma boa nota. Não estudei muito, todavia, consegui tirar uma boa nota, tá? Então, cuidado com isso, não existe só o mas, tá? Existem os demais também, tranquilo? Indo para mais um, temos os termos temporais. Temporais simples, estabelecem uma circunstância de quê? De tempo, tá? Quais são os principais? Temos um que muito aparece, é o termo quando, o antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, e por aí vai, tá? Então temos os termos aqui que quase sempre aparecem. E como que ela vem no texto? Bem assim, ó. Assim que você chegar, me avise. Percebam, eu digo algo para alguém, mas o que eu falo? Eu digo, assim que você chegar, é na hora em que você chegar, no momento em que você chegar, quando você chegar. Então, ele estabelece uma relação de tempo. Então, é um termo que foi utilizado para estabelecer uma relação de tempo. Eu não sei que horário a pessoa vai chegar, eu não sei que dia que ela vai chegar, mas digo, assim que chegar, na hora em que chegar, no momento em que chegar, você vai fazer o quê? Me avise. Tranquilo? Então, temos aqui o termo temporal, assim que. Temos aqui também um termo comparativo. Comparativo vai indicar o quê? Comparação, simples. Estabelece uma circunstância comparativa entre termos ou expressões. Quais são os mais utilizados? Temos o termo que,
o termo do que, dependendo de como ele vir, que ele pode vir depois do termo mais, do termo menos, ou seja, vai ficar mais que, menos que, maior que, menor que, melhor que ou pior que. Temos o termo qual, o termo quanto, o termo como, o assim como, bem como, por aí vai. Exemplo, você deixou de entregar atividade assim como na última semana. Onde é que está a comparação aqui, professor? Está no fato da pessoa deixar de entregar atividade, que alguns alunos meus fizeram isso, tá? O professor está mandando indireta para os seus alunos, estou sim, tá? Você deixou de entregar a atividade, assim como, comparando com o quê? Com a última semana. Então eu comparo implicitamente ali, ó. Assim, você fez igual semana passada. Você fez que nem semana passada. Então eu comparo duas coisas, que a semana passada com essa semana que deixou de entregar. Viu? Vocês que são meus alunos sabem que estão me devendo atividade, corram que ainda tem tempo para entregar, tá? Então, temos aqui essa comparação entre essas semanas. Tranquilo? E olha o termo ali comparativo, o termo assim como. Agora vamos ver como que aparecem esses termos. Professor, são só aqueles? Não, vai ter alguns outros aqui que a gente vai descobrindo aqui, mas alguns vão aparecer aqui, tá? No artigo temos a educação em tempos de Covid-19. Como que vai se desenvolver essa educação em tempos de Covid? Vamos lá. Primeiro parágrafo. Os alunos de escolas particulares, especialmente de países desenvolvidos, estão fazendo um movimento de mudança de maneira a se adaptar aos novos tempos de Covid, ou seja, passando de aulas presenciais para aulas mediadas por diferentes tecnologias. Ah, professor, mas eu não estudo em escola particular não, o senhor está com coisa aqui, meu amigo, se acalma. Porque aqui é só introdução, tá? Lembrando, tem um artigo lá, tem introdução da temática. Então, ele fala que em outros países, os alunos estão passando por essa mudança da sala de aula para serem introduzidos em aulas com novas tecnologias ou diferentes tecnologias. Assim como vocês também. Mesmo na educação infantil, cujo desafio é ainda maior, as escolas têm conseguido, na medida do possível, superar dificuldades inerentes a essa fase escolar. Notícias que vêm da Itália mostram que os professores se conectam diariamente com as crianças e, com a ajuda dos pais, vêm procurando manter uma agenda de atividades escolares. Então, pessoal, aqui então está citando as escolas particulares de outros países. Sim, agora vamos chegar até nós. Mas não é essa a situação em países com baixos níveis educacionais e de grandes desigualdades como o Brasil. Seja do ponto de vista de acesso aos insumos tecnológicos, seja por questão de nível de escolaridade dos próprios pais, sem falar num difícil clima familiar que as famílias mais pobres estão começando a viver, aliás, por causa do desemprego e da falta de dinheiro para a própria alimentação. Então percebe, na introdução o texto fala que está ali acontecendo a mudança, porém o que vai começar a dizer aqui, ó, mas, olha lá o termo mas, lembrando, o que esse mas indica? Mas não é essa a situação, percebam, ele vai falar de algo oposto. No primeiro parágrafo ele falou de algo, entre aspas, positivo, que é essa adaptação de mudança, e agora ele vai falar sobre alguns poréns, sobre algo contrário, que é o que? É a situação de países como o Brasil, que são países mais com baixo nível educacional, com problemas um pouco mais de sociais mais graves. Então, o termo mais ali, lembrando, dá uma ideia de adversidade ou oposição, vai falar agora de algo oposto. Falou de algo positivo, e em cima agora vai começar a falar de algo oposto, por isso que iniciou ali com o termo mas, certo? Logo abaixo ele fala o seguinte, olha aqui o termo e, ó, lá no cantinho, ó. Sem falar no difícil clima familiar que as famílias mais pobres estão começando a viver por causa do desemprego e da falta de dinheiro, ou seja, não é só por causa do desemprego, é pelo desemprego e a falta de dinheiro. Então temos o termo e, adivinha que esse termo e está aqui fazendo, ele está somando, pessoal, somando duas coisas, o desemprego com a falta de dinheiro para a própria alimentação, que também é um problema, tá, de quem é mais pobre. Como é que vai estudar com fome? Mais difícil, como é que vai estudar sendo que o pai tem que trabalhar e às vezes o filho tem que também trabalhar para ajudar em casa, então fica um pouco mais difícil ter esse estudo em casa, tá? Continuando, possivelmente aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas de ensino
consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio de celulares com internet. Olha só, adivinha o que está acontecendo com vocês. Ele já estava prevendo o futuro, tá? Porque esse artigo foi bem antes de iniciarmos as aulas remotas. Então, nesse caso, o que ele está dizendo? Que a maioria dos alunos mais pobres irão utilizar os celulares como meio de estudo, que é o que vocês já estão fazendo. Utilizando o celular exatamente para estudar. Aprenderam que o celular não é só para brincar. Estão aprendendo que o celular também dá para você utilizar como ferramenta de estudo. Exemplo dessa situação vem do estado de São Paulo, no qual a Secretaria de Educação negocia com as operadoras o patrocínio para bancar a conexão de Wi-Fi dos alunos que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa. No meu ponto de vista, essa será a oportunidade para repensar o papel da escola e dos pais na vida escolar dos estudantes. Os pais, sobrecarregados pelos diferentes afazeres, estão cada vez mais terceirizando para a escola o seu dever de educar, na contramão do que apregoa o artigo 205 da Constituição Federal, que afirma que educar é um dever do Estado e das famílias. Então, bora lá. A pessoa aqui está fazendo o quê? Está fazendo uma crítica. Percebe que a crítica dele é que ele fala que os pais, pelo fato de estarem sobrecarregados pelos diferentes afazeres, porque eles têm que trabalhar, têm que manter o sustento de casa, eles meio que terceirizam a função para a escola. Então, além da escola ter que educar o filho, aí, entre aspas, está tendo que criar. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo essa crítica, tá? Agora, olhem aqui. Lá no começo, ele diz possivelmente. Quando diz possivelmente, é uma afirmação? Não. É uma negação? Também não. Possivelmente, pessoal, estabelece uma ideia de dúvida. Ele fala, possivelmente, aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos da rede pública de ensino consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio de celulares com internet. Então, nesse caso aqui, ele já estava meio que prevendo, então, possivelmente. Como ele não tinha certeza, ele usou esse termo aqui exatamente para indicar essa dúvida que ele tinha em relação ao futuro do ensino nesse período de pandemia. Do outro lado temos, hoje enfrentamos em nosso país árdua discussão sobre o uso do ensino mediado por tecnologias. Talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem conviver em harmonia em prol de um projeto pedagógico que atenda às necessidades de uma educação voltada para o século XXI, ou seja, o ensino híbrido, que é aquela ideia de ensino meio que boa parte na escola e boa parte em casa através de meios tecnológicos. Uma das grandes preocupações dos especialistas em educação é com o impacto de tudo isso na vida das crianças e dos jovens a partir de agora. Jamais em nossa história nos sentimos tão fragilizados. Esse vírus, que simplesmente paralisou o planeta e expondo a nossa fragilidade, também mostrou aos governantes a necessidade de investir fortemente em ciência e tecnologia. Felizmente, muitos deles estão conduzindo as decisões com base em evidências científicas e não em achismos, até porque muita informação vem circulando nesse espaço de tempo. Tudo isso que estamos enfrentando nos remete a uma coisa: é hora de começarmos a assumir compromissos para o bem-estar de todos, relegando o eu a uma segunda dimensão de interesse. Professor, aqui tem algum termo destacado? Até tem, pessoal, mas aqui é vocês que vão agora me dizer qual vai ser o sentido dele dentro desse contexto. No trecho, primeira questão: talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem conviver em harmonia em prol de um projeto pedagógico que atenda às necessidades de uma educação voltada para o século XXI. O termo estabelece o valor semântico o termo talvez, ele indica qual das quatro alternativas. Pense aí, não é uma questão difícil, eu vou dar um tempinho para vocês responderem e logo mais eu volto com a resposta. Vamos lá, pessoal, retornando aqui
para a primeira questão. Essa questão aqui não é uma questão difícil para quem prestou atenção ali no que foi falado anteriormente na introdução do conteúdo, e quando foi lido o texto, a gente também viu ali alguns outros termos que eu apresentei para vocês. Quando ele diz talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades, esse termo talvez, bora lá, ele indica uma adição, está somando acontecimentos, somando ações? Não está fazendo isso. Letra B, é uma adversidade, lembrando, a adversidade é aquele que dá a ideia de oposição. O termo talvez está se opondo a algum outro termo aqui dentro desse contexto? Também não. Esse termo talvez indica tempo. Talvez só é tempo, pode ser daqui a algum ano ou ano. Não é isso. Quando diz talvez, pessoal, estabelece uma ideia de dúvida. Lembre-se, talvez, uma ideia de dúvida, ele não tem certeza, então ele acha. Então, como ele acha, ele diz talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem conviver juntas. Então, nesse caso aqui, esse talvez estabelece a ideia de dúvida. Tranquilo? Indo para a questão 2, agora são dois termos, cuidado. Releia. Jamais em nossa história nos sentimos tão fragilizados. Esse vírus que simplesmente paralisou o planeta, expondo a nossa fragilidade, também mostrou aos governantes a necessidade de investir fortemente em ciência e tecnologia. Os termos destacados indicam, respectivamente é na ordem. Então, o termo tão, ele indica o que? Em seguida, o que o termo também está indicando. Analise esse trecho, que eu também vou dar um tempinho para vocês responderem. Logo mais eu volto com a correção. Vamos lá, pessoal, retornando aqui agora para a segunda questão. Na segunda questão são dois termos, tá? Como que a gente vai conseguir acertar essa questão? Analise o seguinte. Quando ele fala, jamais em nossa história nos sentimos tão fragilizados, ele fala tão fragilizados, perceba que aqui temos o termo fragilizados. Só que ele fala que a gente estava somente fragilizado. Não, ele disse que a gente estava tão fragilizado, daí dá o quê? De intensidade, que era muito fragilizado. Então, se intensifica o termo fragilizado ali, que é um adjetivo, então só pode ser um termo intensificador, ou seja, intensidade é a primeira resposta ali do termo tão. Em seguida diz, esse vírus que simplesmente paralisou o planeta, expondo a nossa fragilidade, também mostrou aos governantes a necessidade de investir, ou seja, o vírus, ele não só paralisou o planeta, ele também fez outra coisa. Qual foi essa outra coisa? Ele mostrou aos governantes a necessidade de investir fortemente em ciência e tecnologia. Então, nesse caso aqui, são duas coisas. Se são duas coisas, está somando. Então, o termo também está ali para somar. Então, temos aqui que indica uma adição. Então, como correta, nós só poderíamos ter aqui a letra C. Não pode ser a letra A, adição em dúvida, não tem nenhum termo que indique dúvida. Tempo e adição, não temos nenhum termo que indique tempo. Causa e consequência, muito pior, porque não temos nenhuma relação de causa e consequência entre eles. Tranquilo? Indo agora lá para a página 213, tá? Na página 213 é importante que vocês leiam. É isso aqui, ó. Eu só alterar a cor. É importante que vocês leiam isso aqui, ó. Esses articuladores textuais, tá? Por quê? Porque aqui ele vai dar um resumo de tudo que foi falado aqui hoje.
Basicamente um resumo do que a gente falou sobre locução conjuntiva, sobre conjunção, sobre preposição, sobre a ideia dos materializadores ali, dos advérbios, tá? E na quinta questão, pergunta o seguinte: é frequente o emprego de articuladores textuais, também em artigos de opinião. Releia os trechos a seguir e indique, de acordo com os itens do quadro, que relação se estabelece entre as orações por meio dos articuladores destacados. E aqui ele coloca 4 tipos de articuladores. Poderíamos ter o articulador de soma, de inclusão, que eu vou já falar dele, comparação e delimitação, tá? Cuidado só o seguinte, esse termo aqui de inclusão é quando ele inclui algo em relação a outro, ou seja, existe algo e eu incluo mais um, ou como se fosse uma ideia de adição, mas não é exatamente igual, tá? E aqui nós temos alguns termos destacados, ó. Na letra A temos falta informação e instrução, ainda, olha o termo aqui ainda, ó, ainda, segundo o IBGE, só 14% das mães meninas completaram o ensino médio ou foram além na escola. Letra B, de um lado, não há oferta ou era insuficiente de DIU e CIU e implantes na rede pública. De outro, residentes médicos sequer aprendem a instalar os dispositivos. Na letra C temos o termo apenas na unidade de saúde da Baixada Fluminense, são 80 passos de meninas de 12 a 18 anos por mês, 30 são mães antes dos 15 anos. Então, vamos lá, você vai simplesmente colocar o que elas indicam. Se indicam soma, inclusão, comparação ou delimitação. Tranquilo? Aliás, ainda temos um outro termo aqui, ó, que é o termo só, que eu ia esquecendo. Então, vamos lá, vou dar um tempo para vocês repensarem, pensarem aqui onde é que elas se encaixam e aí logo mais eu volto com a resposta. Tranquilo? Retornando aqui agora para a correção. Na letra A tem o seguinte: quando diz faltam informações e instrução, ainda segundo o IBGE, só 14% das mães meninas completaram o ensino médio ou foram além na escola. Então, quando temos aqui o termo ainda e o termo só, nós temos aqui uma ideia de soma e delimitação. Por que, pessoal, que esse termo ainda indica soma? Porque é como se ele dissesse assim, ó, que não só a partir de outros fatores, ainda tem o IBGE, ou seja, o IBGE ele vem com uma ideia de soma, inclusão dentro desse contexto. E quando ele fala só 14% das mães meninas completaram o ensino médio, ou seja, ele delimita ali a numeração, ele delimita que 14% delas, das mães meninas desse contexto que ele havia falado, somente elas é que completaram o ensino médio, ou seja, foi um número bem restrito, um número bem delimitado. Tranquilo?
Na letra B, na letra B é até mais simples. Quando ele fala de um lado, não há oferta, e do outro, residentes, ou seja, ele faz uma ideia de comparação, ele compara duas situações. Quando ele fala de um lado e quando ele fala de outro, então ele compara duas situações distintas, tranquilo? E aqui temos um certo problema na letra C. Por que, professor? Problema na letra C. Que o que sobrou foi somente a ideia de inclusão, certo? E na letra C tem apenas na unidade de saúde da Baixada Fluminense, são 80 partos de meninas de 12 a 18 anos por mês, 30 são mães antes dos 15 anos. E pelo que sobrou seria a ideia de inclusão. Porém, pessoal, termos inclusivos, não existe o termo apenas, é o contrário. Aqui é um termo que indica uma ideia de exclusão, certo? Ou exclusividade. Ele é um modalizador que indica exatamente isso. Pessoal, então você quer dizer aqui que nesse caso aqui estaria errado assim? Eu acho que só trocaram o nome de exclusão para exclusão, tá? Só houve esse pequeno erro. Então, nesse caso, como eu falo, apenas na unidade de saúde da Baixada Fluminense, ou seja, ele dá uma ideia de exclusividade, ó, somente ali, no caso ali. Então, ele exclui as demais unidades de saúde e fala especificamente de uma. Então, por isso que dá uma ideia de exclusão ou exclusividade. Então, temos aqui a letra C como uma ideia de exclusão e não de inclusão. Tranquilo? Então, bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham compreendido a ideia ali da argumentação, a ideia dos modalizadores, das conjunções, das preposições e entendido a principal função delas ali, que é dar a ideia de coesão e, consequentemente, estabelecer esses valores semânticos dentro do artigo. Tranquilo? Então, até a próxima, se cuidem, fiquem com Deus e tchau, tchau. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês. Que hoje seja um dia de bênçãos, que seja um dia de aprendizagem, que vocês consigam assimilar da melhor maneira esse conteúdo da nossa aula de hoje. Então, para que fique melhor o entendimento dessa nossa aulinha, pegue o livro de vocês, pegue o caderno, o estojo de lápis de vocês, para que vocês possam anotar todas as informações importantes, porque hoje é uma aula de revisão daqueles conteúdos das aulas anteriores. Então, faz-se muito importante que você pegue esse material e acompanhe com muita atenção a nossa aulinha de hoje. E vamos para a nossa aulinha de hoje, certo? E o que nós vamos trabalhar na nossa aulinha de hoje? Hoje, como eu coloquei para vocês, é uma aula de revisão. Nós vamos revisar sobre a independência das colônias da América Espanhola e também sobre a independência do Haiti. Então, eu trouxe algumas questões, então é importante que você já esteja com o seu material em mãos, que esteja com o seu lápis, que eu quero que vocês acompanhem essa revisão comigo, certo? Então, vamos para a nossa aulinha. E qual a habilidade que a gente vai trabalhar na nossa aulinha de hoje? A habilidade é das aulas anteriores. Nós vamos conhecer o ideário dos líderes dos movimentos de independência e seu papel nas revoluções. Que revolução foi essa? Revolução das colônias da América Espanhola. Então, a gente vai trabalhar questões referentes a esse tema, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. E a primeira questão da nossa aulinha de hoje, muita atenção, pega o material de vocês, eu quero que vocês acompanhem junto comigo essas questões. Qual foi o primeiro país da América Latina a conquistar sua independência? Então, a América, como vocês já sabem, todos os territórios que ocupam a América eram colônias. Colônias de Portugal, colônias da França, da Inglaterra, da Espanha, que é o tema em questão. E aqui nós temos alguns países aqui
da América, que antes eles eram colônia. Eu quero que vocês identifiquem aqui qual o primeiro país que foi elencado aqui que se tornou independente. Será que foi os Estados Unidos, Haiti, Brasil, Argentina? Eu não vou dar muito tempo para vocês pensarem, eu vou logo para a questão. Mas antes de eu ir para a questão, eu quero fazer um pequeno retrocesso. Aqui na América Espanhola, as colônias que são espanholas, vários fatores contribuíram para que ocorresse esse processo de emancipação. Várias ideias vigentes dentro da Europa, ideias voltadas para o iluminismo, de liberdade, igualdade, ideias de liberalismo econômico vigente durante esse período e a Revolução Industrial. Então, esses elementos eles vão influenciar para que esses territórios que antes eram colônias, eles queiram se tornar independentes. Um dos primeiras colônias a se tornar independente durante esse período foi o território do Haiti. Então, Haiti é a primeira colônia aqui da América a se tornar independente. E muitos poderiam até pensar que poderia ser os Estados Unidos. Não, e o Haiti foi um processo de independência diferente. Por quê? Porque foi um processo emancipatório desenvolvido e provocado por pessoas que não são ligadas diretamente à burguesia. Não foi um movimento burguês. Isso é diferente do que aconteceu dentro das outras colônias. Nas outras colônias, inclusive aqui no Brasil, esse processo emancipatório, ele foi desenvolvido e dominado e levado esse processo pela burguesia, porque o pensamento vigente dentro da Europa era um pensamento burguês, onde essa classe que tinha um poder econômico, mas não tinha um poder político, desejava participar da política. Então, eles fizeram com que esse processo ele ocorresse de fato. Mas aqui o Haiti, ele é diferente porque é um movimento provocado por grupos de classes menos favorecidas, como os escravos. Então, é a primeira colônia a se tornar independente e teve a sua população negra independente. E isso causou até um medo também nos outros territórios, né, governado por outras metrópoles, porque eles temiam que caso esse processo de emancipação chegasse nos outros territórios, poderia ocorrer uma emancipação também, uma libertação dos escravos, sendo que a principal mão de obra aqui dentro dessas colônias, desses territórios, era a mão de obra escrava. Então, esse era um dos maiores medos do grupo que regia esse processo de independência. Então, o primeiro país, a primeira colônia a se tornar independente foi o Haiti. Aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide da composição social da maioria das colônias daqui da América, que eram colônias da Espanha. Ela tinha uma divisão social da seguinte forma: no topo dessa pirâmide nós temos os chapetones. Quem são os chapetones? São os metropolitanos, ocupantes dos principais cargos administrativos do governo. Esses grupos eles eram diretamente ligados à Espanha, eles foram os colonizadores do território, então eles ficavam no topo dessa pirâmide. Abaixo dos chapetones nós tínhamos os crioulos, que vai ser justamente o grupo que vai alavancar esse processo de independência dentro da colônia. Por isso que eu trouxe essa pirâmide, porque eu sempre vou estar voltando a esse grupo. Ele foi essencial para que ocorresse esse processo. Então, os crioulos, eles são descendentes espanhóis, aqueles nascidos na Espanha que vieram colonizar esse território, nasceram nas colônias, porém eles eram excluídos dos principais cargos administrativos. Eles tinham poder aquisitivo, eles tinham um status social, porém eles não tinham o poder político que eles ansiavam, porque os melhores cargos eram reservados aos chapetones. Então, desejosos de fazer parte dessa política sistematizada, é que eles vão estar à frente desse processo
processo de emancipação. Abaixo dos crioulos nós temos os mestiços. Quem são esses mestiços? Os mestiços são os filhos de espanhóis, com negros, com ameríndios. Então essa mistura vai dar origem aos mestiços. E na base, como vocês estão observando, que é mais alargada, nós temos os negros e nós temos os ameríndios. Esses negros aqui que a gente coloca são aquelas pessoas que foram trazidas da África para trabalharem como escravos dentro das colônias espanholas. E os ameríndios eram os habitantes originários desse território. Então a base dessa pirâmide é composta por esse grupo aqui. Então vamos para a questão. Muita atenção agora, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão. Apesar de utilizarem um discurso de libertação dos povos americanos da dominação espanhola, indicando que haveria uma liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes das independências das colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesses na manutenção. O que é manutenção? Permanência. Na permanência de uma estrutura de poder político e econômico que beneficiava apenas as elites coloniais. Quando eu me refiro à elite aqui, é aquele grupo que tem o maior poder aquisitivo. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o nome pelo qual ficaram conhecidas essas elites? Então aqui nós temos alguns grupos que fazem parte da elite, porém só um deles representa o grupo que desenvolveu esse processo de emancipação do território. Se você está prestando muita atenção nas nossas aulas, você que é meu aluno, que está assistindo essas aulas com muita atenção, sabe essa resposta. Então, para quem disse que o grupo que representava esse processo emancipatório foi chapetones, burgueses, servos ou crioulos? Vamos ver aqui qual é a resposta correta. Então, para você que está prestando atenção na minha aula, com certeza acertou. Coloca um certo aqui nessa questão. Foram os crioulos, sim. Por quê? Porque esse grupo, advindo da elite, eles estavam ansiosos por fazer parte desse processo administrativo, desse processo político e econômico, né? Então, eles queriam fazer parte desse processo, mas para isso era necessário uma emancipação. Porém, essa emancipação, como é colocada aqui na questão, ela não vai dar um acesso igualitário a todos os grupos. Todos os grupos que faziam parte daquela pirâmide social que eu coloquei para vocês não vão ter acesso a essa política administrativa aqui. É uma pequena camada da sociedade que vai fazer parte, que vai dirigir esse processo de fundação desse governo, de fazer realmente parte da política sistematizada, muito semelhante ao que aconteceu dentro do restante da América. No restante da América, os grupos também não tiveram acesso a esse processo de independência. Muitas coisas se modificaram no campo político e econômico, mas não vai atingir efetivamente a esse grupo menos favorecido, como os mestiços, como os escravizados. Somente o Haiti é que vai ter essa independência para os seus escravos. Tanto a sua colônia se torna independente, quanto aquela população negra também se torna independente. No resto das colônias americanas, esses grupos eles não vão ter acesso. Então, essa é uma realidade que se estende para todas as colônias americanas. Somente uma pequena parcela da sociedade é que vai fazer parte dessa política sistematizada. No caso das colônias da América Espanhola, nós vamos ter os crioulos dominando esse processo. Agora, uma outra questão. Uma das diferenças essenciais entre a independência da América Espanhola e a independência da colônia brasileira está. Qual é a diferença entre elas? Você que é meu aluno, você já assistiu essa aula, você viu que o nosso processo de emancipação, ele ocorreu diferentemente do que aconteceu em outros territórios, como nos Estados Unidos, que teve uma luta armada. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns movimentos em prol dessa emancipação, mas não era um grupo conciso que foi, de fato, às ruas lutar por esse processo. Não teve todos os grupos unidos
unido em torno desse processo de independência. E quando nós tivemos a nossa independência aqui nessa colônia, que hoje é o Brasil ele foi elevado à categoria de um território independente de uma nação, mas o sistema político aplicado no Brasil é diferente da maioria das colônias da América Espanhola e também das outras colônias da América. Por quê? Qual é a diferença? Porque quando a gente se tornou independente, esse processo de independência, ele foi encabeçado principalmente por Dom Pedro I. Então, após esse processo de emancipação, que é até mais conveniente a gente utilizar essa palavra emancipação do que independência. Por quê? Porque na prática não se configurou uma grande mudança aqui dentro da nossa colônia, porque apenas modificou o sistema governamental, porque o Brasil, ele deixou de ser dominado pela metrópole portuguesa e passou a ser dominado por Dom Pedro I, que era ligado diretamente à corte portuguesa. Então, o sistema político implantado aqui é diferente do que foi aplicado no restante do território, que foi uma monarquia absolutista. Então, o modelo político adotado, haja vista que na América Hispânica predominou o modelo republicano. O que é uma república? Nós já trabalhamos esse conceito. República significa um governo governado por todos, que tem uma participação popular maior, onde as pessoas elas vão ter uma maior participação, uma maior autonomia, elas vão poder intervir, vão poder votar, né? Geralmente, essa é a ideia dentro desse processo republicano, enquanto que no Brasil adotou-se um modelo monárquico. Então, quem optou por essa questão, fique aí pensando se está correto ou não. Letra B. Modelo de guerra adotado, já que no Brasil a guerrilha foi o modelo de combate adotado no processo de independência. Será que é essa? Letra C. O modelo econômico, haja vista que o Brasil, ao contrário da América Espanhola, sofreu um grave transtorno na produção agrícola, levando a política colonial ao colapso. Será? Reflita sobre essa questão C. E letra D. Carisma do líder, já que Bolívar tinha menos impacto na consciência da população do que Dom Pedro I. Então, são questões assim que destoam completamente da pergunta. Então, a pergunta que se refere a essa resposta é a letra A. Então, quem optou pela letra A está correto. Então, o modelo político adotado aqui, como eu já tinha explicado no início da minha fala, foi um modelo monárquico. Então, isso difere do restante das colônias, que era uma república. E agora a gente vai para a próxima questão. Atenção, estejam atentos a essas questões. Nesse território, não poderá haver escravos. A servidão foi abolida para sempre. Todos os homens nascem, vivem e morrem livres. Todo homem, qualquer que seja sua cor, pode ser admitido em qualquer emprego. Esse é o artigo 3 e 4 da Constituição do Haiti, assinada por Toussaint Louverture em 1801, século XIX. Então, isso aqui é referente ao processo de emancipação do Haiti, porque, lembrando mais uma vez, o Haiti foi a primeira colônia a se tornar independente, onde essa independência também vai se estender para a população escrava. Então, aqui é um movimento que vai abarcar a grande minoria social. Então, esses homens e mulheres que foram trazidos para esse território que se compôs em Haiti, que foram trazidos para servir como mão de obra, eles vão se tornar independentes. Então, não poderá haver escravo nesse território. Essa servidão, ela vai ser abolida, porque essa forma de trabalho, ela deve ser remunerada. Então, aqui,
E é uma ideia muito interessante que compactuamos, que está inclusive na nossa Constituição, que todos os seres, eles são livres e são iguais. Então, é uma Constituição até à frente, né? É uma Constituição muito baseada nos princípios iluministas, que são ideias vigentes dentro da Europa, que favoreceu para que ocorressem esses movimentos. Então, dentro desse princípio iluminista está a ideia de igualdade, a ideia de liberdade. E a cor, ela não deve ser um fator limitador. Infelizmente, dentro da nossa sociedade ainda persiste essa questão interracial, mas é algo que a gente tem trabalhado bastante, tanto dentro das salas de aula, como a gente vê na mídia. Então, é algo que a gente vem sempre trabalhando. E você que é meu aluno, sabe bem que a gente sempre trabalha essa temática para a valorização do homem e da mulher negra. E para você que é meu aluno lá do Parque Tararé, você sabe que a gente sempre desenvolve um projeto voltado para esse processo de consciência, né? De valorização da cultura afro e o quanto os africanos, eles foram importantes para a formação do nosso território e para a elevação da nossa cultura. Mas vamos para a nossa questão. Lendo o texto acima e associando ao processo de independência das Américas espanhola e francesa, é possível concluir que, muita atenção, leiam junto comigo com bastante atenção essa questão, como no Haiti, em todos, preste muita atenção, fiquem muito atentos quando aparece essa palavra todos, exceto, exclusivamente, em todos os demais movimentos houve uma preocupação dominante com as aspirações populares. O que é aspiração? Com os interesses daquela população menos favorecida. A independência do Haiti foi um caso especial nas Américas, pois foi liderada por negros e mulatos. Letra C. Na mesma década da independência do Haiti, as demais colônias do Caribe alcançaram a libertação. Letra D. O movimento de independência do Haiti foi inspirado pelo modelo dos Estados Unidos. Letra E. A independência do Haiti foi concedida por Napoleão Bonaparte com base nos princípios liberais. De acordo, porque assim, essa questão, ela está muito ligada a esse texto que a gente trouxe aqui. Qual questão ela se refere a esse texto que eu trouxe, de liberdade, de igualdade, que faz referência direta ao Haiti? Pensem com atenção, analisem com atenção essa questão. Isso aqui é uma questão que a gente já trabalhou no início da nossa aula. Lembrando que o Haiti foi a primeira colônia dentro da América a se tornar independente. Então, ela não vai se inspirar na independência dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos, após o seu processo de emancipação territorial, a camada que é escrava, que é mulata, ela não vai ter acesso a essa política e o grupo escravo não vão ter acesso a esse processo de independência. Então, diante da minha fala, qual é a resposta? Letra B. A independência do Haiti foi um caso especial nas Américas, pois foi liderada por negros e mulatos. Então, quem marcou a letra B, muito bem, tá de parabéns. Fico muito feliz, eu acredito que você que seja meu aluno acertou essa questão. Porque esse tema a gente já tem trabalhado há 2 aulas anteriores, já está com o tempo que a gente trabalha essa temática. Vamos para a próxima questão. A Inglaterra apoiou os movimentos da independência das colônias luso-espanholas devido a... Vamos lembrar o que está acontecendo dentro da Europa. Dentro da Europa, queridos alunos, está acontecendo um processo imperialista, porque aqui a gente está falando do século XIX. Está acontecendo dentro da Europa um movimento imperialista, que inclusive já trabalhamos aqui com vocês, onde um elementos que vai influenciar esse processo imperial vai ser justamente a Revolução Industrial. E quais são os princípios, os elementos que fazem com que essa Revolução Industrial aconteça? Mercado consumidor, matéria-prima, então capital investido. Então esses elementos são os elementos que influenciam a Revolução Industrial.
foram as ideias liberais que a gente já trabalhou em outras aulas. Então, a Inglaterra foi o primeiro país, né, dentro da Europa a se desenvolver industrialmente. Ela foi pioneira dentro desse processo. Então, ela estava vivendo uma expansão territorial, ocupando territórios, buscando matérias-primas, e o interesse dela aqui era um interesse principalmente econômico. Ela não tinha tantos interesses sociais em auxiliar aquelas populações menos favorecidas, não. Quando ela adentrava num território, o objetivo aqui era de ocupar aquele território e de extrair o máximo possível daquela economia. Então, sabendo dessa informação, vamos para a questão. Eu tenho certeza que você, meu aluno, vai acertar essa questão. Letra A. Receio, né? Receio é medo. Medo da expansão comercial das colônias. Letra B. Influência das ideias geradas pela Revolução Francesa. Letra C. Influência das novas ideias políticas do século XVIII sobre a Espanha e Portugal. Qual é o século que a gente está trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando o século XIX. Então, ó, muita atenção às datas. Letra D. Necessidade de assegurar novos mercados para seus produtos. Então, você que é meu aluno já sabe a resposta dessa questão. Então, vamos para a resposta. Então, quem marcou letra D, que eu acredito que a maioria marcou, necessidade de assegurar novos mercados para seus produtos. Então, isso aqui é o princípio básico, é o objetivo básico das nações imperialistas. É qual? Que é mercado consumidor e matéria-prima. Era por isso, inclusive, que a Inglaterra era favorável ao fim da escravidão, porque aqueles homens e mulheres eram potenciais consumidores e eles, sendo servos ou escravos, eles não vão ter um poder aquisitivo para poder consumir os produtos ingleses. Então, por isso que a Inglaterra era muito favorável ao fim da escravidão dentro das colônias. Próxima questão. No início do século XIX, a independência da América Espanhola ocorreu num contexto político que você já sabe, internacional, marcados por fatos. Dentre os fatos que favoreceram a independência da América Espanhola, podemos mencionar. São vários, gente, são uma série de fatores que, para quem tiver dúvida em relação a esses fatores, busque na aula anterior, que lá eu coloco elencadamente os fatores que influenciaram esse processo de emancipação. Mas vamos para a questão. Letra A, implantação de uma monarquia no Brasil. Será que é isso? Letra B, a derrota dos americanos na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Letra C, o despotismo esclarecido. Letra E, as guerras napoleônicas, ideias iluministas e revolução industrial. Para você que é meu aluno já sabe essa resposta, porque todas elas destoam do que é colocado aqui, porque aqui ele fala em ideias, em fatores que vão influenciar. Então, você que é meu aluno, com certeza marcou a letra D. Guerras napoleônicas, porque aqui essas guerras elas vão fragilizar essas nações vão perder força para poder dominar suas colônias. Ideias iluministas, né, que surgiram durante o processo de Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, esses elementos são elementos propulsores para que viessem essas ideias para cá, para a América, e esses homens ficassem embebidos nessas ideias e desenvolvesse esse processo emancipatório. Vamos para a próxima questão. O movimento de emancipação política da maioria dos países de colonização espanhola da América não significou a quebra das estruturas sociais. Estrutura social é aquela pirâmide que eu coloquei no início da nossa aula. E econômicas, daí se verificou o quê? Você que é meu aluno, você que viu essa pirâmide e assistiu às nossas aulas, já sabe a resposta aqui, olhando rapidamente essas questões. Letra A, a dominação dos proprietários rurais
foi garantida por novas incorporações territoriais. Letra B. As diferenças entre as várias classes da população foram superadas pelo desejo da união nacional. Então, após esse processo de independência, segundo a questão, não houve diversidade em relação à sociedade. Letra C. O fortalecimento do poder político pessoal deu origem ao caudilismo. Letra D. Os intelectuais apoiaram-se nas ideias libertárias para defender propostas de igualdade social. Será? Você que é meu aluno já sabe a resposta dessa questão. Então, você que marcou a letra A, que eu acredito que todos os alunos do Parque Tararé, marcaram essa letra A. Então, a dominação dos proprietários rurais, porque a grande maioria daquele grupo que fez com que surgisse esse processo de emancipação, eles são ligados justamente à agricultura. Então, eram grandes agricultores. Então, por isso está colocado aqui, proprietários rurais, foi garantida por novas incorporações territoriais. Então, após esse processo de emancipação, eles vão ocupar mais terras, até porque dentro desse processo de expansão imperialista, a ideia aqui era ocupar o máximo de terras possível. Para quê? Para desenvolver a agricultura e essa agricultura ela fosse utilizada dentro dessa indústria. Então, a letra A é a resposta mais adequada ao que se pede a questão. Vamos lá para mais uma questão, para ver se dá tempo. Estimulada pelas ideias iluministas e pelo exemplo vitorioso da Revolução Americana, muitas colônias da América tornaram-se independentes ao longo das 2 primeiras décadas do século XIX. A independência do Haiti, o Haiti, mais uma vez, para você ver o quanto o Haiti ele foi importante dentro desse processo de emancipação das colônias aqui na América. A independência do Haiti, colônia francesa, foi a mais singular de todas. Por quê? Gente, você já sabe essa resposta. Letra A. Foi feita pelos escravos que ao mesmo tempo proclamaram a independência e aboliram a escravidão. Letra B. Levou à criação de um país que adotou a monarquia absoluta como forma de governo. Letra C. Tornou-se uma monarquia constitucional, diferentemente do restante dos novos países que se tornaram uma república. Letra D. Instituiu o primeiro governo socialista com a coletivização das terras. Pensem bem na resposta dessa questão. Se você está acompanhando essa aula com muita atenção, que eu tenho certeza que você já sabe a resposta dessa questão. Então, para você que marcou a letra A, está correto que a independência do Haiti, ela foi feita justamente por esse grupo de escravos. Então, a independência, diferentemente do que aconteceu dentro das outras colônias, até o sistema político. O sistema político aqui foi implantado uma república. Então, houve a independência da colônia e houve a independência da população escrava, porque foi um movimento feito por escravos. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo da nossa aulinha de hoje. Foi uma breve revisão do que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Se ficou alguma dúvida referente a essa temática, questione o seu professor, pegue seu livro de história, identifique esse conteúdo e dê uma lida novamente para assimilar melhor. E é isso por hoje, é isso. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, um fim de ano maravilhoso, com muitas bênçãos, muita saúde para cada um de vocês e que 2021 seja um ano assim abençoado na vida de cada um de nós.